Saudações fraternas a todos vocês que estão nos acompanhando nesses estudos sobre o livro de Josué, promovido aqui pelo nosso grupo de estudos São Jerônimo. Este ano completamos 51 anos do mês da Bíblia. É uma longa tradição. E o tema escolhido, então, é o livro de Josué. E para vocês que estão nos acompanhando, o primeiro tema foi a introdução, autoria, estrutura e teologia dos textos-chaves do livro de Josué. O segundo encontro foi Raabe e a tomada de Jericó. E o tema de hoje é Josué e a história de Israel. O livro de Josué, como tantas outras narrativas na Bíblia, ele retrata um período histórico, a experiência da ocupação da Palestina, a ocupação de Canaã. Porém, a redação do livro de Josué acontece posteriormente, em outros momentos históricos. Então, é um livro que guarda a memória da história de Israel, de um período que chamamos da Liga Tribal ou do tribalismo, as 12 tribos de Israel que aos poucos foram se configurando e ocupando esta terra. Então nós temos que na história de Israel fazer essa distinção, né? Qual foi realmente a real experiência, o período, a história que registrou-se na Bíblia da ocupação, né, de Israel nesta terra, e qual foi também a história da redação desse livro que acontece em vários períodos da história. Israel sempre teve esse olhar retrospectivo pela sua história e tem vários relatos que se uniram neste livro tal e qual temos hoje na Bíblia. Então, o livro de Josué retrata essa experiência após a morte de Moisés. Então, esta liderança importante que sucedeu, né, a ocupação da terra, que conduziu Israel nesse período tão importante depois de uma liderança forte de Moisés, que teve a missão de tirar o povo da escravidão, conduzir, né, Israel para fazer essa aliança no deserto. Mas Moisés não podia permanecer eternamente, né? Então Josué sucede Moisés nessa liderança de conduzir ao povo a entrar de fato na terra prometida. Então esse período que aconteceu a ocupação da terra, nós situamos aproximadamente entre o ano 1200 ao ano 1000. Né? Então a Liga Tribal, esse momento que o povo de Deus vive na partilha da terra, ele aproximadamente durou 250 anos. Esse período que nós temos aí da ocupação da terra, ele é um período muito importante na história de Israel. E foi considerado um modelo de sociedade que Deus queria, né? Não pode haver um povo sem uma terra. É Israel que faz essa aliança no deserto, ele precisa para se constituir como um povo, para se firmar, ter um lugar, né, para se constituir de fato como povo de Deus. Então a ocupação da terra foi muito importante, foi um processo longo, né, como é descrito aqui no livro de Josué. As tribos foram ocupando os espaços vazios, as montanhas, e se fortalecendo como povo de Deus num sistema de entreajuda entre as 12 tribos. Então houve todo um cuidado por parte de Josué de entregar essa terra que estava livre para ser ocupada de uma forma muito igualitária, com muita justiça, para que todas as famílias fossem acomodadas no seu pedaço de chão.
Então, o livro, ele traz a memória desse período, né? Então, nós temos aqui em Josué, nos primeiros versículos, já retrata, né, qual foi o período da história na formação de Israel, que foi a entrada, né? Então, Israel deixa o deserto e começa a ocupar a terra prometida, a terra da promessa. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 3, nos recorda: depois da morte de Moisés, servo de Javé, Javé falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu. Agora, levanta-se e atravesse o rio Jordão com todo este povo para a terra que eu dou, e todo lugar que a planta de os pés de vocês pisar, eu os dei a vocês conforme prometi a Moisés. Então, Josué é aquele que tem a missão de começar, né, a ajudar o povo a, de fato, entrar nesta terra. Então, ele relata a conquista e a ocupação de Canaã. Por que conquista? Como a história de Israel nos mostra em outros livros, no livro dos Juízes, essa terra teve que ser conquistada. Porque para chegar nas montanhas que estavam desocupadas, Israel teve que passar pelas planícies, que já era habitada por muitos povos. E houve conflitos, houve dificuldades, houve medo que esse grupo que chegava do deserto fosse tomar posse já da terra habitada. Então, é uma terra que tem que ser conquistada. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8, nós vamos vendo todo um cuidado de Josué para não entrar em conflito com os povos que já haviam se estabelecido por muito tempo na planície. Então, por isso que nós falamos que no livro de Josué, né, nós vemos essa ocupação que ela também é uma conquista. Então, a terra não habitada, a terra livre para ser cultivada, ela não foi dada com facilidade, ela teve que ser conquistada. Então, nós vemos todo um cuidado, se nós tomamos do capítulo 1 ao 7, o cuidado de Josué em enviar pessoas capacitadas para explorar essa terra e ver de fato quais eram os espaços disponíveis para as tribos de Israel. Todo um cuidado para não entrar em conflito, poucas pessoas passando pela planície, né? Todo um cuidado para não haver guerra, até mesmo porque o grupo que vem do deserto não tinha nenhum aparato militar, não tem condição de entrar em conflito. Então, nós vemos aqui o cuidado, vai se explorar a terra. A liderança de Josué foi extremamente importante nesse período, que é de atravessar o Jordão e entrar de fato na terra. Então, o tema central aqui da história de Israel narrada neste livro é a ocupação da terra. E a terra como dom de Deus. Então, a narrativa aqui ela já se abre com esse imperativo de entrar no espaço que Deus oferece. Então, levantar, atravessar o Jordão com todo o povo para a terra que Deus doou aos seus filhos. E é interessante notar que aqui fala de atravessar o Jordão, mas nós sabemos que algumas tribos não atravessam o Jordão, foram alocadas antes do Jordão. Mas o atravessar indica, então, este período histórico na história de Israel, que foi de ocupar, de fato, sair do deserto e entrar num outro espaço que é a terra que Deus dá, né? Então, o livro de Josué, ele deve ser lido nessa perspectiva de uma narrativa, que tem várias memórias aqui, vários grupos que lembram de diferentes períodos. Se a ocupação da terra durou
um período longo, cada grupo tinha a sua história. Então, as tradições orais, depois, elas tomam parte neste livro, na sua composição, e essa história da ocupação da terra, ela vai ser lembrada também em outros momentos históricos, quando já existe a monarquia estabelecida, no exílio, no pós-exílio. Então, a redação final do livro de Josué, como temos hoje, ela foi relida e reinterpretada em outros momentos históricos. Então, nós vamos ver que enquanto Josué tem todo um cuidado para explorar a terra, né, o período histórico mesmo de Israel, então uma liderança que guia o seu povo para não entrar em conflito com os povos vizinhos, de repente, lá no capítulo 8 em diante, nós vamos ver que há guerras. Então, o livro de Josué, parece que Josué, esta figura tão cuidadosa, pacífica, que conquista, ajuda o povo a conquistar a terra de uma forma harmoniosa, de repente é um Josué que começa a apoiar também ocupações mais violentas. Por quê? Porque a redação, entre a redação e a história, há uma grande distância, né? Então, como é uma narrativa, o personagem que perpassa todos esses capítulos é Josué. Mas esse Josué é narrado sob diferentes perspectivas. Então, as tradições mais antigas que relembram esse período do ano 1200 ao ano 1000 e pouco, antes de iniciar o processo da instalação da monarquia, são memórias de uma história que lembram Josué cuidadoso, que coloca toda a sua vida, a sua liderança a serviço de ajudar o povo a ter uma vida digna numa terra. Então, é uma ocupação pacífica, né? Então, ele é o protagonista dessa história, que depois, se não temos o cuidado de perceber que este livro foi escrito em diferentes épocas, por diferentes grupos, podemos estranhar por que Josué, então, muda, de repente, de uma pessoa cuidadosa para alguém que apoia certas guerras que não foram guerras simples, que foram guerras violentas. Então, quando nós lemos textos em Josué que retrata uma tomada de Jericó em tom de guerra violenta, são narrativas já próximas da ocupação da Babilônia, já num período posterior, então que já haviam guerras, né? Já haviam guerras e se justificavam essas guerras violentas. Então, esta herança dessa narrativa da conquista, né, ela deixa muito claro, ela nos mostra como, na história de Israel, esta confiança na promessa de Deus, né? Ele estabelece um vínculo com este povo e Deus é fiel às promessas aos ancestrais. Então, Josué é aquele que é chamado a continuar a obra de Moisés e ele conduz o povo a pouco, as tribos vão recebendo a terra devagar e há uma solidariedade entre essas 12 tribos de Israel e há uma entreajuda entre as tribos. Aquelas que conquistam a terra por primeiro vão se tornando solidárias às outras que ainda não têm a terra. E isso foi um processo muito importante na história de Israel e nós vamos ver que depois, como que esse período foi importante para que Israel fosse um povo distinto de outros. Por exemplo, nós sabemos que a instituição da monarquia em Israel vai sofrer uma resistência muito grande por muitas tribos. Por quê? Porque o modelo
de ocupação da terra conduzido por Josué foi um modelo que ajudou este povo a se fortalecer. Em 200 anos, Israel se torna um povo próspero, um povo com estabilidade, que não tinha quase que pobres no meio deles. Então, é um modelo de partilha, de vivência, que se acreditava que era o mais próximo do que Deus queria para o seu povo. E esta redação, então, que temos, historicamente, né, ela faz uma síntese da história de Israel de 3 momentos muito distantes, muito distintos, e que é um longo período. Então, o livro de Josué retrata, né, na sua síntese final, como temos hoje, o período tribal, a instituição da monarquia, né, o pré-exílio, o exílio e o pós-exílio. Então, no pós-exílio, nós vamos ter aí alguns capítulos que vai justificar, então, a retomada da terra com uma certa violência, porque este grupo que volta do exílio quer retomar a terra. Então, nesses 3 diferentes períodos históricos, surgiram edições e reedições de muitas narrativas bíblicas, atreladas ao livro de Josué, que é a posse da terra, é o domínio da terra. E aí muitas mãos colaboraram nesta redação do livro, né? Então, uma leitura crítica nos leva a perceber que as cidades que são mencionadas no livro de Josué e que lá na Liga Tribal não existiam, e outras que falam de conquistas que no período de Josué já tinham até se passado povos por ali. Então, se tomarmos o livro de Josué do ponto de vista da arqueologia e da história real, muitos fatos não correspondem. Por isso que é importante termos essa leitura literária crítica, que este livro é constituído como uma colcha de retalho. Ele reúne várias fontes literárias e cada uma interpreta o processo da conquista sob uma perspectiva. Então, foi um livro escrito em várias mãos. Entre as diversas fontes literárias, o toque final pela composição é chamada pelos estudiosos de hoje como a composição da obra histórica deuteronomista. Então, essa obra histórica deuteronomista, ela refere-se a um estudo muito recente das narrativas bíblicas, sobretudo as do Antigo Testamento, entre elas, né, vai desde o livro do Deuteronômio até o livro dos Reis. Então, ela é chamada, né, a obra histórica porque corresponde a esse longo período histórico de Israel, onde surgiram importantes narrativas históricas que estão contidas não apenas no livro de Josué, mas em Juízes, Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro dos Reis. Grande parte das tradições orais que lembram a conquista da terra, a ocupação do período de Josué, essas tradições passaram a ser escritas por grupos diferentes. Então, se temos 12 tribos, cada tribo tinha a sua história de lembrar como foi a conquista desta terra. E esses rolos da lei, que ficaram esquecidos no Templo de Jerusalém, foram redescobertos no templo da reforma do rei Josias, lá por volta do ano 620, e Josias foi um rei que ele subiu ao trono aos 8 anos de idade, e de fato, né, esse hiato entre a sua infância e a sua juventude, um grupo de elite da corte governa Israel. E neste período, então, ele começa
a querer reconquistar a terra, o domínio da terra, uma liderança que se assemelhasse a Josué. Então ele começa a fazer na sua reforma a retomada desses livros, dessas tradições que recordam esse período importante da conquista da terra, e ele faz uma releitura. Então esses livros, essas tradições orais que depois se tornaram escritas, elas são reelaboradas e reinterpretadas na perspectiva da monarquia. Então é neste sentido, né, que os monarcas não vão adotar aquele sistema de Josué, de uma partilha solidária da terra. Na monarquia, a ocupação da terra se faz muitas vezes para expandir fronteiras, para dominar povos menores, e aí se justifica a violência. Então, para justificar a violência, sobretudo no período pós-exílico, que o reino de Judá começa a fazer alianças com outros impérios poderosos, começa-se a justificar, então, a violência. E para justificar a violência, começa-se a escrever partes do livro de Josué como conquistas de povos que se justifica a imposição, a intervenção militar, a dominação, a conquista violenta. E isso transparece no livro de Josué, né? Esses momentos históricos diferentes. Então, quem conta uma história, conta a partir dos seus pontos de vista. Então, na época do exílio, a ocupação de Jerusalém foi muito violenta e isso não corresponde historicamente com a estratégia de Josué. Então, este livro de Josué, ele é uma liderança que vai sendo moldadas por essas diversas tradições literárias. E então temos que ter esse cuidado, né? Não é Josué que adota essa postura, mas isso já é uma redação posterior, como a nossa história do Brasil, né? Os portugueses que aqui vieram contaram a sua história a partir do seu ponto de vista, né? Então, o livro de Josué, como tantos outros da Bíblia, ele recolhe diversas narrativas de heróis, de heroínas, de profetas, de profetisas, de gestos de lideranças carismáticas que foram enviadas para fazer a vontade de Deus, né? Tudo isso está aí, né? Então, temos que ter esse cuidado, porque Israel, de acordo com os diferentes momentos históricos, irá recontar a conquista da terra. Mas é importante lembrar que, para Israel, uma liderança enviada por Deus era uma liderança de grande credibilidade. Então, Josué foi uma liderança que sucedeu Moisés com todo cuidado, por isso que ele vai lembrar que a luta tem que ser pautada na lei de Moisés, na aliança, esse cuidado de ser fiel à aliança selada no deserto. Então, este momento, ele é muito importante. Então, se nós... como destacar um pouco esses períodos históricos diferentes que é retratado no livro, né? Então, a conquista do leste do Jordão, os preparativos, o reconhecimento de Jericó, a travessia, a conquista de Jericó, né? A tomada de Ai, a batalha contra os Gabonitas, as batalhas de Gabaon, as conquistas desta cidade, as conquistas da terra no norte de Canaã, elas estão, né, no livro de Josué, do capítulo 1 ao 12. Então, aí nós encontramos a lista dos povos vencidos, né?
E a distribuição da terra está entre os capítulos 12 e 22, né? A ordem, a divisão da Transjordânia, da Cisjordânia, a distribuição dos levitas que não possuíam terra entre as 12 tribos de Israel, estão lá até o capítulo 21. Então, a solidificação das 12 tribos na terra aparece no capítulo 22, né? A construção aí do altar, a despedida de Josué, que acontece no capítulo 23, e a celebração da unidade em Siquém, no capítulo 24, que é extremamente importante, porque Josué aí então mostra toda a sua capacidade de conduzir as 12 tribos e aí selar, né, aquele compromisso. Josué não obriga ninguém a seguir o Senhor, mas aqueles que o seguem têm que ser radical, ser fiéis. E nós temos esse capítulo bonito, que é a Assembleia de Siquém, onde todo o povo, juntamente com Josué, diz: nós seremos o povo do Senhor e só a ele serviremos. Então, o livro de Josué não deixa de destacar que todas as atividades, que toda a garantia de ter sucesso ou insucesso na terra que Deus dá, está estritamente ligada à fidelidade à aliança. Então, há sempre um alerta, Josué está sempre alertando o seu povo, e sempre apelando para a comunidade de agir em conformidade com a vontade de Deus. A terra não era para ser motivo de disputa, de guerra, mas a terra é para ser bênção. Então, todo o povo tem direito a ter a sua terra com dignidade e aí viver a aliança, né? Então, é um livro que deseja que a lei esteja não só na boca, mas no coração, e meditar ela dia e noite, como Josué descreve no capítulo 1, versículo 8. Então, toda a lei de Moisés, ela tem que ser levada a termo na entrada da terra. E Josué é aquele que cuida do povo, da terra e da lei. Então, é o grande convite este ano, que Deus dá a terra para todos, para viver na solidariedade e na partilha. Não existe povo sem terra e sem pão.